Olá, está começando mais uma edição extra. No programa de hoje a gente vai falar, é claro, sobre o julgamento de sexta-feira, dia 27 de novembro agora, que absolveu o governador Carlos Moisés no processo de impeachment no caso do pagamento dos procuradores da Assembleia Legislativa, no caso da equiparação salarial. A gente vai conversar com os meus colegas jornalistas Muricy Bobinotti, da Adjori, Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina, e Rodrigo Cardoso, da TVBV Band. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Muricy? Obrigado pela participação. Tudo bem, Gadotti? Olá para você, olá para o Muricy, para todo mundo que acompanha o Edição Extra. É sempre um prazer estar aqui na companhia de todos vocês. Olá, Gadotti. Um prazer também junto ao Rodrigo. Um abraço a todos os amigos da TVA. Um prazer participar do programa mais uma vez. Eu queria começar a conversa de hoje pedindo uma avaliação de vocês sobre o julgamento de sexta-feira e perguntando o seguinte, na avaliação de vocês, o que mais pesou na decisão do Tribunal Especial, que é composto por 10 integrantes, 5 desembargadores e 5 deputados estaduais? Eu acho o seguinte, gente, primeiramente, acho que ficou muito claro que já se tinha uma certa certeza, não diria certeza, mas o clima todo convergia para o retorno do governador Carlos Moisés para o cargo de governador de Santa Catarina. Se não vejamos, durante todo esse período de afastamento, a governadora interina não conseguiu também construir a sua própria base, a sua própria identidade dentro do governo de Santa Catarina, dar o seu toque, a sua cara para uma gestão e buscar ela aquele tão falado traço de governabilidade que é muito comum, que é necessário que se construa entre o Executivo e o Legislativo. Diante disso, como o Daniela Rainer não conseguiu construir esta relação com a Assembleia Legislativa, ficou mais nítido ainda de que os deputados e os desembargadores iriam trazer Moisés de volta para o governo. E aí veio o julgamento no Tribunal de Justiça do Grupo de Câmaras de Direito Público, que declarou que a equiparação salarial era legal, e aí, de fato, ficou completamente nítido que o objeto do impeachment havia sido deixado de lado, vamos dizer assim. Portanto, se o impeachment já não tinha muita força do ponto de vista político, do ponto de vista técnico, veio essa decisão que juntou as duas coisas, e aí ficou nítido que Moisés teria os votos necessários para permanecer no governo. Tua leitura, pelo que eu percebo, é mais política. E a sua, Muricy? Eu acredito que nesse segundo julgamento do governador Moisés, se perdeu muito daquela dúvida que tinha no início do processo quanto ao mérito da questão dos procuradores. Porque lá desde o início, quando os deputados aumentaram, inflaram essa briga com o Executivo, eles estavam muito claros na cabeça deles que dos processos de impeachment, o que mais tinha chance de ir para frente era dos procuradores, mais até do que dos respiradores, porque tinha um envolvimento direto do governador Carlos Moisés, ele tem uma assinatura dele durante o processo, isso passa no gabinete dele, então teria um envolvimento dele, e os deputados acreditavam que sim, que esse processo ele poderia ir para frente para impedir o governador, e que aquilo era um crime de responsabilidade. Mas essa questão ela foi colocada em xeque no primeiro julgamento, quando 4 dos 5 desembargadores disseram, olha, não é bem assim, essa questão, né, tanto não tem o envolvimento do governador, como a equiparação é legal, que são duas coisas diferentes, né? A equiparação poderia ser ilegal e não ter crime de responsabilidade do governador. Mas não só isso, não tem participação do governador, eles indicaram, e a equiparação é legal. Então, o julgamento do grupo de câmaras, quase às vésperas ali do julgamento, ele deu um ar de legalidade ali para essa questão, inclusive fez mudar o voto de 3 dos 5 deputados, que todos tinham votado contra o governador Moisés, Maurício Kudlark, do PL, e Laércio Schuster, do PSB, declararam ali nos seus votos que o julgamento do grupo de câmaras foi decisivo para eles mudarem o voto, e Luiz Fernando Vampiro mudou o voto, né, mas naquela altura do campeonato a abstenção é voto a favor de Moisés. Acho que esse julgamento do mérito e o entendimento dos deputados de que não houve crime de responsabilidade foi decisivo para o julgamento. O Rodrigo falou um pouquinho ali sobre o período de interinidade da vice-governadora Daniela Rainer. Durou um mês, né, desde o afastamento. O governador foi afastado dia 27 de outubro e a sessão agora que decidiu pelo retorno foi de 27 de novembro. O Rodrigo
fez uma análise de que a vice-governadora não conseguiu imprimir uma marca pessoal nesses 30 dias de governo. Mas ela se movimentou bastante, conversou com a Assembleia, conversou com os poderes, foi a Brasília, deu a impressão de que ela sinalizava ficar no governo, né? Houve uma leitura nesse sentido e tentou efetivamente imprimir uma marca pessoal. Eu queria avançar um pouquinho nessa discussão. O Rodrigo considera que ela não conseguiu isso. Qual a tua avaliação desse período de interinidade da Daniela? Ela chegou a exonerar assessores, nomeou secretários, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Muricy. A governadora Daniela, ela ficou muito isolada politicamente do que aconteceu desde 2018 para cá. O PSL se formou, teve aquela onda do Bolsonaro, os deputados federais e estaduais, em sua maioria ali, têm uma certa relação com o presidente, mas negavam que a vice-governadora tivesse junto desse grupo. Eu acho que ela queria se incluir nesse grupo e muitas vezes eles mesmos disseram, olha, a vice-governadora não faz parte daqui, ela pode manifestar seu apoio ao presidente, mas ela deveria ter sido mais combativa ao governador Moisés enquanto vice-governadora. Eu acho que aquelas atitudes que ela teve em relação ao hospital de campanha, aos respiradores, denunciando, indo para as redes sociais reclamar, ela foi muito bem vista, mas a governadora Daniela ficou isolada em algum momento politicamente dentro daquilo que ela gostaria de participar, que era estar mais próximo do governador Moisés. Inclusive, logo que ela assume, ela vai para Brasília para conversar com ministros, para conversar com o presidente, inclusive quando a gente estava no período da pandemia, que era bem importante. Ela vai para lá e ela assume a questão da estiagem, que, claro, é uma pauta também muito importante, mas como a sua principal demanda, mandando uma mensagem principalmente para o Oeste, e para o setor do agronegócio, que é onde ela se identifica mais e politicamente ela teria mais força. Ela deixou o combate à Covid para depois, por assim dizer, né? Ela foi ver isso depois. Então ela tentou fazer ligações políticas com aquilo que ela era mais próximo dela, que é essa questão do Oeste e essa questão do agronegócio. Eu acho que ela criou pontos, ela chamou o grupo do agronegócio, ela conversou com o governo federal, mas na prática foi muito pouco tempo para mostrar algum tipo de trabalho em relação a isso. Inclusive o próprio parlamento já tinha certeza, com aqueles 4 votos dos desembargadores, porque sabia que se repetisse a votação, Moisés ia voltar para o cargo. E dificilmente, impossível, que os desembargadores iam mudar de ideia, porque eles já tinham julgado a admissibilidade e também já tinham anunciado o mérito naquela questão. Então eles sabiam que Moisés ia voltar. Por isso mesmo, a política de Santa Catarina já se organizou de uma forma de não dar muita esperança para Daniela, não ir muito junto com ela nesses novos projetos, porque sabia que o período dela no governo do estado de Santa Catarina seria bem curto. Rodrigo, você acha que ela... Dadotti, eu concordo com o Muricy, apenas acrescento o seguinte, né? Para além de toda essa questão, de todo esse contexto que o Muricy bem colocou, eu acrescento o fato de que o próprio comportamento da agora vice-governadora, na época governadora interina, também foi bastante errático. Posts que foram publicados com mensagens que voltaram atrás, ou seja, uma falta de firmeza nas convicções, ou seja, posts que aí sobre a Covid, né, use máscara, daqui a pouco ela vai lá e tira o post, apaga o post. Teve a questão, logo no momento da posse, relativa ao pai, né, e elogios feitos pelo pai de Daniela Rainer com relação ao nazismo, isso também pesou logo no começo, né, já foi um primeiro desgaste logo ali, que ela também demorou a reagir, demorou a tomar uma postura mais clara, mais direta, nesse assunto, que é um assunto polêmico, bastante polêmico, com certeza, e teve essa questão dos posts colocados, publicados e depois retirados por pressão de A, B ou C, ou de pessoas mais integrantes da ala negacionista, ou pessoas mais integrantes da ala bolsonarista, enfim, mas o fato é que a governadora também demonstrou pouca firmeza, além do pouco tempo para poder criar essa identidade, poder criar esse jeito Daniela Rainer de governar, ela também sofreu muito com a falta de firmeza nas suas posturas. E, Rodrigo, o que eu queria te perguntar, Rodrigo, é sobre as nomeações. Você acha que a governadora interina foi precipitada em fazer algumas mudanças no colegiado, em assessores, ou normal, isso fazia parte aí do pacote, digamos assim? Fazia parte do jeito, da maneira que ela encontrou de poder dar uma impressão mais pessoal, mais Daniela e menos Moisés, para esse período em que ela ficou à frente do governo de Santa Catarina. Mas o fato é que, como o Muricy bem colocou, e eu concordo plenamente, o clima era para a volta de Carlos Moisés.
né? O julgamento da admissibilidade tinha 4 votos favoráveis, votos muito bem embasados pelos desembargadores que se colocaram contra o segmento desse processo. Então já se criou as condições ali naquele momento já para um retorno eventual de Carlos Moisés ao poder, de forma que mexer no secretariado, trocar chefe de Casa Civil, colocar outros procurador-geral, enfim, acabou se tornando inócuo porque esses profissionais acabaram ficando semanas no cargo, né? Muito pouco tempo, como se diz popularmente, não esquentaram nem a cadeira, né? E aí secretário de Comunicação. Exatamente, para a volta do colegiado, e aí Moisés já aproveitou para fazer a sua reforma do colegiado, enfim, mas foi muito pouco tempo. Então, na minha opinião, acredito que ela tentou colocar uma forma mais pessoal, uma identidade de Daniela Rainer no governo, mas o tempo absolutamente escasso tornou inviável qualquer tipo de impressão de marca pessoal ao governo interino dela. Muricy, qual a tua opinião sobre essas trocas feitas pela Daniela? Eu acho que as trocas elas seriam naturais para um governo Daniela. Ela precisaria trazer junto dela pessoas que ela confiasse. Então, o general Ricardo Miranda, que foi que assumiu a Casa Civil, acho que aquela era uma troca natural, porque o governador Moisés não tinha uma Casa Civil pré-estabelecida, e outras trocas viriam ali por questão de confiança, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado, que é um cargo de extrema confiança. Algumas trocas que ela fez eram necessárias para um governo. Eu acho que faltou conversar também com o governador Moisés, ver com a equipe e assumir. A governadora Daniela devia assumir, entender que, olha, ela não vai ficar, então ela não pode mandar as pessoas embora, exonerar as pessoas, ter uma conversa franca, né? A gente teve a saída de alguns secretários, e eu acho que até não saíram mais secretários porque a Daniela não tinha uma equipe, não tinha nomes suficientes para substituir outros, como, por exemplo, na Secretaria de Saúde, ela manteve o secretário André Mota, depois de fazer algumas exigências que não estão muito claras até agora, mas que porque ela também não tem um nome para colocar na educação, na saúde, em outras áreas do governo do estado, ela não tem uma equipe, assim, um grupo político para fazer essa troca. Mas acho que talvez o ato mais importante da Daniela não seja nem ter fracassado em várias ações, mas foi ter anulado o ato de equiparação dos procuradores, porque o tribunal ele nos manda uma mensagem, Gadotti e Rodrigo, quando ele inocenta Moisés, ele diz que o governador, ao permitir o pagamento e cumprir a decisão judicial, ele não comete crime de responsabilidade. Então, Moisés, ao manter o pagamento, ele não comete crime de responsabilidade. Daniela interferiu no pagamento, ela anulou esse ato. Então, o que o tribunal nos diz é, se um caminho não é crime de responsabilidade, o outro é crime de responsabilidade. Eu não tenho dúvidas de que Daniela cometeu crime de responsabilidade ao anular o ato administrativo do pagamento dos procuradores. Claro, ela não sei se ela vai ser processada, se alguém vai entrar com pedido nesse sentido, mas o mérito está praticamente julgado. Acredito que sim, ela tenha cometido esse crime. Uma ação um pouco impensada. Pois ela também queria colocar um ponto. Eu ia entrar nesse assunto agora. Qual a leitura que vocês fazem dessa suspensão aí? O que a governadora, então interina, pretendia com esse ato que suspendeu o pagamento? Qual o recado que ela quis dar? Às vésperas do julgamento. A governadora Daniela, ao longo de todo o processo, ela sabe que o bolsonarismo está mais para ela do que para Moisés, e que não gosta de Moisés. Então, o máximo que ela puder antagonizar com o governador Moisés, para ela vai ser melhor. Eu acho que politicamente falando, parece estranho, mas ela está falando para os seus, né? Aquele ato de anular, ela é uma mensagem clara para aquelas pessoas ligadas ao bolsonarismo que não gostam do governador Moisés. Ela manda uma mensagem para os seus, para as pessoas mais próximas dela, dizendo, olha, se eu fosse governadora, eu não teria encampado a legalidade dos procuradores, eu teria tido mais cuidado com o dinheiro público. E sem entrar no mérito da questão, isso é só uma mensagem política para aqueles que a seguem, para reforçar o discurso de que ela, enquanto foi governadora, naqueles períodos de 30 dias, ela fez o que o Moisés não fez. Então ela antagoniza com Moisés. Até onde isso vai levar? Na coletiva que o governador concedeu na Casa Agronômica logo após o julgamento, eu perguntei para o governador Moisés sobre essa anulação e ele disse, olha, sobre ações da governadora Daniela, eu não vou comentar. Passado, passou, estou pensando no futuro. Você faz essa leitura também, Rodrigo? Essa resposta que o governador Moisés deu relativa à pergunta feita pelo Muricy em relação à vice-governadora, agora a vice-governadora, tá bem o tom de como é que anda a relação dos dois, né? É uma relação absolutamente desgastada.
com tentando imprimir uma gestão mais pragmática no governo, e a outra falando exatamente como o Muricy disse, para o bolsonarismo, digamos, raiz, né? Aquele bolsonarismo mais ferrenho, que viu em Carlos Moisés da Silva a negação das pautas bolsonaristas depois da eleição. O bolsonarismo raiz em Santa Catarina se queixa muito de que Moisés foi eleito na onda que levou o Jair Bolsonaro à vitória, mas se afastou politicamente das ideias mais radicais de Jair Bolsonaro, e isso criou um atrito muito grande com esse bolsonarismo raiz, que viu em Daniela a chance de ter algum espaço um pouco maior. Portanto, de fato, a vice-governadora, ela cometeu um equívoco, sim, um equívoco muito sério, afinal de contas, a justiça decretou que era legal a equiparação salarial de procuradores, e ela, num gesto, exatamente no jargão popular também, jogar para a torcida, tentou jogar para a torcida e isso caiu muito mal, né? Repercutiu de maneira muito negativa e foi um desfecho, eu diria até melancólico, para o mês em que Daniela Rainer permaneceu à frente do governo de Santa Catarina. No final desse bloco, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que essa interinidade, essa movimentação da vice-governadora nesse período, até ela falou bastante, nesse período foi midiática, né? Falou muito com a imprensa, enfim. Vocês veem isso também uma possibilidade de tentar aí um voo solo aí, eleitoral, nas próximas eleições? Vocês acham que vocês fazem uma leitura nesse sentido aí ou não? Eu acho que depende do arranjo partidário. 2022 ainda está há 2 anos, é claro que já é uma realidade pensar na eleição para governador em 2022, mas depende muito também da situação nacional, né? O presidente Jair Bolsonaro tenta criar seu partido, até agora não conseguiu criar seu partido, e se Daniela Rainer vai para o Aliança pelo Brasil, se Bolsonaro conseguir criar o partido, caso contrário, tem que achar uma legenda para entrar, né? Uma legenda mais de centro, o Republicanos, o próprio PSL, ou outra legenda para abrigar o presidente Jair Bolsonaro, e aí tem que ver para onde vai esse bolsonarismo que na eleição municipal, por exemplo, competiu muito espalhado em várias siglas, e que não tinha um partido para chamar de seu, né? Um partido para dizer, este é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o Daniela Rainer precisaria primeiro esperar para ver qual o posicionamento de Jair Bolsonaro, para depois saber se ela sairia para tentar um voo solo ou se continuaria numa chapa com Moisés, que acho que seria inviável para 2022, enfim. Mas acho que não sei ainda se dá para se afirmar que é uma tentativa de voo solo de Daniela Rainer. Tudo vai depender do movimento bolsonarista até 2022. Muricy. Acho que para a eleição de 2022 ainda tem um tempo muito grande, né? Muita água vai rolar até lá, mas essa é uma sinalização dela de querer liderar uma parte desse grupo bolsonarista que tem em Santa Catarina. A gente sempre diz que Santa Catarina é um estado muito bolsonarista, que deu muito voto para Jair Bolsonaro, mas isso não se reflete, não vai ser uma transmissão automática de votos para quem Bolsonaro colocar com nome ao governo do estado ou a deputados, enfim. Eu acho que o próprio grupo do bolsonarismo, em determinado momento, ele se rachou de uma maneira muito importante, né? A gente teve uma governadora identificada com Bolsonaro, que é a Daniela, à frente do executivo, que não conseguiu ter uma liderança na Assembleia, mesmo com deputados estaduais que se consideram bolsonaristas, e alguns deles são próximos dela. Eu não sei exatamente quais foram convidados, eu sei que ela convidou alguns deputados do PSL para fazerem a liderança na Assembleia, mas ela, em 30 dias, se ela tinha que mostrar alguma força política, era trazer recursos do governo federal, o que acabou não se concretizando na prática, pelo menos até agora, e colocando uma liderança na Assembleia que fosse mais firme, né, mostrando que ela também teria influência no parlamento. Ela não conseguiu mostrar essa liderança. Isso é uma pista do que pode vir a acontecer com Daniela em 2022. Muricy, Rodrigo, no próximo bloco, o segundo bloco, a gente vai falar sobre como é que foi o retorno do governador Moisés ao cargo e o que a gente pode esperar aí, digamos, dessa segunda fase do governo. Até daqui a pouco. Voltamos com a edição extra. A gente está conversando com os colegas Muricy Balbinotti e Rodrigo Cardoso sobre o processo de impeachment, o julgamento que ocorreu na sexta-feira, agora dia 27 de novembro. O governador Moisés foi absolvido por 6 votos a 3 e 1 abstenção do processo
por crime de responsabilidade no caso do pagamento aos procuradores do Estado. Eu quero começar essa conversa nesse bloco, Muricy e Rodrigo, perguntando sobre a expectativa de vocês em relação a esse retorno. O que esperar aí, digamos, dessa segunda fase do governo Moisés? Primeiro com base já nas declarações iniciais do governador, depois do julgamento e aí das ações do final de semana. Olha, o governador Moisés, ele teve uma coisa inédita na política, que foi um tempo para pensar e fazer uma transição dele para ele mesmo, uma certa certeza de que ele ia voltar. Nos bastidores se falou muito, que ele trabalhou muito, né, para esse retorno, com novos nomes, com novos projetos. Ele já na coletiva de retorno, ele já apresenta ali uma apresentação tipo PowerPoint, já com investimentos, onde vai para apresentar esse novo governo, sem considerar que tem um segundo pedido de impeachment, porque ele sabe que provavelmente ele vai continuar. Então, o turbilhão político passou. Eu acho que é um momento de tranquilidade. Eu acho que tranquilidade é uma palavra que vai reinar pelo menos a partir dos próximos meses do governador Moisés, porque Moisés tinha uma pedra no meio do caminho, que era o processo de impeachment, e agora ele se livra do primeiro, e o segundo já indica que ele deve permanecer. Passou o governo Daniela, e Moisés pode fazer uma reforma no secretariado, logo após a saída de Daniela, sem parecer que ele esteja refutando alguns nomes, né? Ele pode fazer essa troca, que seria uma troca natural. Então, é o momento de ele trocar secretários e colocar novas pessoas com novos projetos, fazer uma mudança de executivo sem que isso pareça uma transformação do governo, sabe? Ele é uma oportunidade interessante para ele imprimir uma nova marca. Eu acho que a chegada do secretário da Casa Civil, Heron Giordani, é um movimento nesse sentido, não é uma transição tão polêmica quanto poderia ser se acontecesse em outros momentos da política catarinense. E também a passagem das eleições municipais, porque as eleições municipais elas envolvem muito a participação dos deputados, eles estão na rua pedindo voto, eles têm parceria com alguns prefeitos, alguns candidatos, então todo esse turbilhão político ele acabou se desfazendo. Agora a gente sabe quem vão ser os prefeitos daqui para frente, a gente sabe que Moisés provavelmente será governador até 2022, todo esse turbilhão político passou. Moisés agora tem tranquilidade, a pandemia, que foi uma grande pedra no sapato para ele, já está se delineando com um pouco mais facilidade para combater, embora tenha um trabalho importante para se fazer em cima disso. Acho que Moisés já tem uma maneira de manter o que tinha dele mesmo certo e o que tinha errado corrigir. Rodrigo, não é todo mundo, inicial, né, Fábio? Gadotti, não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de poder refundar um governo, trabalhar de uma outra perspectiva, sobre outras bases, sobre outro jeito, sobre outra prática e outros métodos, no meio de um mandato, desta maneira, sem que, como o Muricy falou, que isso pareça uma negociata política, uma adaptação, uma mudança de rumo, enfim. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Carlos Moisés vai ter essa chance, em que pese ter vencido ali o processo de impeachment, né, obtido a absolvição e a manutenção dele no cargo. O Muricy falou muito bem, o segundo impeachment tem uma chance ainda menor de prosperar, né, porque ele se baseia num crime que o governador não cometeu. A própria Polícia Federal já disse isso, portanto, ele carece ainda de mais substância do que o primeiro. E agora é a hora de Moisés aproveitar esta oportunidade para refundar o seu próprio jeito de fazer política, né? Ele passou durante esse período de afastamento, de fato, conversando com muitas lideranças, até lideranças que eram opositoras de Moisés, né? Conversou com vários deles e está aprendendo, eu diria, está aprendendo como é que a banda toca, está aprendendo que fazer política é conversar, é dialogar, é buscar o consenso na medida do possível, trazer a sua marca, a sua forma de trabalhar, mas que ela precisa estar coadunada com o legislativo, com a Assembleia, que isso é muito saudável e é assim que tem que ser, é assim que a política é feita. Portanto, eu acho que Moisés tem que sim aproveitar esta chance, deu sinais de que pretende aproveitá-la, e agora nós vamos saber daqui para frente como vai ser essa relação com a Assembleia Legislativa, nesse novo governo, e como é que vai ser primeiro a composição deste novo secretariado, para fechar todos os cargos que vão permanecer, enfim, mas pelo que a gente pode perceber de gestos nessas nomeações de agora, é que Moisés realmente está disposto a fazer política, coisa que ele não tinha feito antes, não. Quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do diálogo aí, que foi uma das principais críticas endereçadas ao governador Carlos Moisés nessa primeira fase do governo. Primeiro, vocês concordam com isso? Realmente
foi um dos principais erros do início do governo Moisés? Onde é que ele errou mais nessa questão da falta de diálogo e onde vocês acham que ele deve acertar, que ele deve corrigir o rumo? E segundo, a nomeação do secretário da Casa Civil pode ajudar muito nesse processo aí de diálogo com a Assembleia, com os 40 deputados? Gadotti e Rodrigo, eu sempre fiquei com a impressão de que a chamada velha política, esses partidos tradicionais, ficaram com bastante ciúme do PSL e dessa onda bolsonarista que agregou tanto voto em 2018. E eles tinham muito medo que essa onda permanecesse até 2020. Inclusive, tem uma reclamação de que o PSL, pelo governador Moisés e alguns agentes do governo, tentava atrair prefeitos para formar candidatos para a aliança de 2020, tirando espaço desses partidos tradicionais, que muitos deles são representados na Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que esse arranjo político que acabou ocorrendo com o presidente Bolsonaro saindo do PSL, o governador Moisés ficando no PSL, mas também se desentendendo com os seus, e não representando uma ameaça, isso é um fator político muito importante para a Assembleia. E quando o governador Moisés fala em diálogo, ele sempre se refere que, na sua própria análise, que esse diálogo estava acontecendo até vir a pandemia. Aí ele se vestiu de bombeiro, né, ele se fechou na caserna para tomar decisões, para salvar vidas, fazer lockdown, coisas da saúde, coisas que ele fazia quando era chefe do bombeiro lá no sul do estado. Mas isso ele perdeu esse cordão umbilical com a Assembleia Legislativa. Eu acho que agora ele tem um avalista político, que é o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, que é um fiador político, um nome da Assembleia dentro do governo do Estado. Antes dele ser afastado, Moisés até assumiu que algum parlamentar poderia ocupar uma secretaria do governo dele e que ele não veria problema com isso. Ele não colocou um parlamentar, mas colocou uma pessoa que todos os deputados conhecem, todos os deputados têm ali um canal de comunicação. Então, vamos ver como isso vai funcionar, mas, a princípio, o governador Moisés deixa uma porta aberta para conversar com os parlamentares. E aí tem mais dois fatores políticos que são importantes que a gente prestar atenção a partir de agora, que é a escolha de um líder na Assembleia. Moisés sempre disse que queria um líder diferente por ano. Nesse ano foi Paulinha, do PDT. Ela já afirmou que não pretende continuar na liderança, então Moisés deve buscar um novo nome, e um novo nome deve vir de um novo partido, um novo bloco parlamentar. Então isso pode aumentar a distribuição de forças ali na Assembleia, ele discutindo com mais gente e tendo um novo representante que não fosse apenas Paulinha, ela sozinha defendendo o governo Moisés. E também a eleição de presidente da Assembleia Legislativa, que é uma eleição muito importante a partir de agora. O deputado Júlio Garcia deve sair da presidência e um novo deputado deve ser eleito para a presidência. E o governador Moisés deve participar dessa eleição, conversando com os deputados, vendo que tipo de arranjo vai ter para a presidência da Assembleia para os próximos 2 anos. Acho que essa presidência ela é muito importante para decidir se Moisés vai conseguir ou não um diálogo efetivo com os deputados. Agora, esse diálogo também, a crítica de que o governo não tinha diálogo, não era só em relação à Assembleia Legislativa, era também em relação aos setores mais diversos da sociedade, lideranças em cidades empresariais, enfim, associações, e também que o governador viajava pouco, ficava muito tempo em Florianópolis, não é, Rodrigo? Eu acho que isso deve mudar um pouquinho também, né? É outro aprendizado que Moisés precisa fazer, né? Estar mais próximo nas regiões catarinenses, não ficar tão centralizado em Florianópolis. Várias regiões reclamavam que Carlos Moisés visitava muito pouco, viajava muito pouco. Norte do estado, por exemplo, foi um exemplo que falou, né? Que, municípios daquela região, que o governador visitava pouco as cidades e tinha pouco trânsito nos municípios catarinenses. Então, são questões que Moisés vai ter que mudar, né? Teria, ou pelo menos espera-se, acredita-se, que Moisés deveria mudar, deve mudar no seu jeito de governar. O secretário da Casa Civil é importante, é um nome, de fato, ligado aos deputados estaduais, que pode aumentar esse trânsito e esta conversa, este canal de comunicação entre executivo e legislativo. E agora é saber também, né, Gadotti, além dessa retomada de um outro jeito, né, sob um outro olhar, para fazer política com associações, com prefeituras, com setores da sociedade civil organizada, empresários, setor produtivo, enfim, é também saber se ele vai se empenhar em formar uma base de sustentação na Assembleia Legislativa. Com quais partidos Moisés pretende conversar, se a intenção é fazer uma base aliada, uma base do governo na Assembleia. Primeiramente, é claro, é importante nomear um líder do governo que tenha esse trânsito com as bancadas,
para saber com quais partidos ele vai contar e se ele pretende trabalhar por uma base de sustentação na Assembleia, para não depender de negociações ponto a ponto, que são sempre mais complicadas também. Vocês têm algum palpite sobre o novo líder do governo na Assembleia? Olha, no sábado ocorreu uma reunião, né, Gadotti e Rodrigo, com entidades da saúde, e ali participou o deputado Zé Milton Schaefer, que sempre foi muito ligado ao governador Moisés, desempenhou um papel importante na defesa do governo junto aos deputados. Acho que esse pode ser um nome, enfim, mas ainda nos bastidores ainda não se tem uma certeza muito grande sobre convites, algo nesse sentido. Mais importante que definir o nome, ou tão importante, melhor dizendo, o Gadotti e Muricy definir o nome, é dar respaldo para esse nome, né? É que ele tenha o respaldo do governo para poder conversar com os deputados em nome do governo dentro da Assembleia, fazer essa ponte entre executivo e legislativo, coisa que os líderes do governo que o antecederam, este ou esta que virá, não conseguiram, né? Nem Maurício Scudlar, nem Coronel Mocelin, nem Paulinha conseguiram ter o respaldo do executivo para poder fazer as conversas, as negociações necessárias para fazer avançar os projetos de interesse do governo. Acho que tão importante quanto nomear um líder, seja ele de que bancada for, seja ele próximo do governo ou de enfim, o fato é que este líder precisa ter o respaldo de Carlos Moisés para poder conversar com os deputados e estabelecer o canal de comunicação. O passo da Secretaria da Casa Civil foi importante, mas a liderança do governo também é extremamente importante, não é? E o que vocês acharam da postura e das primeiras falas do governador Moisés depois do julgamento de sexta-feira? Eu acredito que Moisés tenha sido muito assertivo nos temas que ele citou nessa apresentação. Ele falava com muita certeza das coisas que ele ia fazer, mostrou que ele, naquele momento em que ele ficou afastado, ele estudou muito o que ele gostaria de fazer e com quem ele gostaria de fazer. Ele não titubeou em nenhuma resposta que ele deu para nenhum jornalista. Tudo que foi perguntado para ele tinha uma resposta pronta, se sim é sim, se não é não, se for vamos estudar. Então, o governo já tem programado isso a partir de agora. Eu acho que tem uma coisa também que é muito importante, é que o governador Moisés se elegeu com um discurso de economia de gastos, né? E ele os primeiros 2 anos foram 2 anos de torneiras fechadas, por assim dizer. E agora a arrecadação ela começa a dar sinais de retomada, a economia também no estado ela vai melhorando. Para os próximos 2 anos, Moisés vai ter mais recursos para fazer investimentos. Então, acho que quando Moisés se apresenta nesse primeiro momento, ele se apresenta como um novo governador. Não mais vai fechar a torneira e ser zelador do estado, cortando gastos, mas também ele mostra essa figura do governador, do governo que investe, que vai gastar dinheiro com obras essenciais, que são essenciais, inclusive, para a retomada econômica. Por aí mesmo, viu, o Fábio? Acho que Moisés ele foi muito tranquilo, ele deixou transparecer essa serenidade, acho até uma serenidade de quem sabia mesmo que a situação não iria levá-lo a perder o mandato em definitivo, portanto, ele se preparou para esse momento, ele se preparou para o anúncio oficial de que ele estaria absolvido, de que voltaria ao governo de forma imediata após o julgamento, e se preparou para esse momento, para dar respostas e olhar para frente. Acho que a principal mensagem foi olhar para frente. Este fato acabou, vamos seguir em frente e o meu projeto a partir de agora é este. Quero fazer tal e tal situação. Acho que foi importante olhar para frente e deixar o que aconteceu no impeachment e a interinidade de Daniela Harner para trás. E agora, acho que até para o Moisés foi de bom tom olhar para frente para o que ele pretende fazer. Acho que aquela apresentação em PowerPoint foi bem isso, nessa linha, nessa toada. Então, passou o impeachment, eu já fui absolvido, agora vamos olhar para frente e o que é que o horizonte nos aponta. É isso aí, Rodrigo. No próximo bloco a gente vai falar justamente sobre isso, quais os próximos passos do governo Moisés. Daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos com a edição extra que está tratando hoje sobre o resultado do julgamento de sexta-feira do processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Na sexta-feira, o Tribunal Especial absolveu o governador, ele já voltou ao cargo e nesse terceiro e último bloco eu quero conversar com os nossos convidados, o Muricy e o Rodrigo, sobre a expectativa em relação a essa segunda fase do governo. Quais as prioridades?
que o governador já sinalizou que vai ter, e quais as prioridades que vocês acham que o governo deveria ter nessa segunda fase. Eu queria começar perguntando sobre a pandemia, a gestão da pandemia. Me parece que esse deve ser o assunto número 1, é isso? Nessa nova fase? Né? Sem dúvida, tem que ser o ponto inicial, deve ser, até porque o Estado vive um crescimento muito grande no número de casos em acompanhamento, casos ativos, e uma ocupação de leitos de UTI bastante alta, algo em torno de 87%, 88%, enfim, salvo engano. Ou seja, são demandas que vão exigir do governo do Estado uma atuação mais firme, inclusive mais firme do que a que vinha sendo dotada no governo interino de Daniela Rainer. Afinal de contas, há uma pressão, inclusive, da Justiça para que o governo tome as atitudes nas regiões de risco gravíssimo se os municípios não as tomarem. É uma decisão da Justiça, uma determinação judicial para que o Estado se torne protagonista novamente. Naqueles casos em que os municípios em regiões de risco gravíssimo, de acordo com a classificação de risco, tenham que adotar medidas e não as adotem. O governo tem que adotar, tem que ter esse protagonismo. Então, Moisés vai ter que trabalhar essa situação. Ele saiu de um estado que ele se afastou num estado que havia 3 regiões, que tinha 3 regiões em risco gravíssimo. Quando ele volta, são 13 das 16. Então, vai precisar, sim, de uma política firme com relação à pandemia, de olho também numa eventual vacina e aprontar, de fato, um programa de imunização no estado, em parceria com o governo federal, que dê resposta, porque a população realmente precisa e espera uma vacina o quanto antes. Muricy, a gente está às vésperas de mais uma temporada de verão. Os casos estão subindo em todo o estado, como bem lembrou o Rodrigo, a maioria do estado está em situação gravíssima. E o governador já falou algumas vezes que descarta o lockdown, né? Qual a tua avaliação aí desse cenário e como é que você acha que deve ser encaminhada essa discussão pelo governo do estado diante da gravidade do caso? Eu acho que Moisés acerta quando descarta o lockdown, porque o lockdown já não daria mais certo nesse momento. As pessoas já não aguentam mais ficar em casa, elas já estão agoniadas, a atividade econômica ela não deve fechar mais, por diversos motivos, inclusive porque o regramento sanitário já está muito claro para todo mundo, o tratamento nas unidades de saúde ele também já está um pouco mais claro para os profissionais, a questão de medicamentos e leitos, isso já não é tão carente quanto lá no início da pandemia. Então, acho que a medida deve ser do outro lado agora. Acho que o governador Moisés ele faz uma reunião no sábado com a Polícia Civil, a Polícia Militar e outros órgãos da segurança pública para fiscalizar. Acho que esse é um momento importante do governo do Estado, colocar e ficar de olho no regramento se ele está sendo cumprido ou não. Porque essa questão do mapa de risco foi do laranja para o vermelho, vermelho para o laranja, para o amarelo, e a impressão que a gente tinha é que não mudava nada, né? Está numa região que está no amarelo, daqui a pouco ela está no vermelho, daqui a pouco ela foi para o laranja, e nada mudou na vida de ninguém. Então, acho que o regramento está lá, ele foi bem estabelecido, a portaria foi revisada várias vezes, os critérios foram revisados várias vezes, e o regramento está lá com as cores de cada região, mas não foi feita uma fiscalização devida para o que pode ou que não pode em cada região. Tanto que as pessoas já se confundem, já não entendem mais o que muda, e sem uma presença do Estado cobrando e fiscalizando, elas vão passear, vão para a praia. Essa temporada de verão é uma temporada que preocupa muito, porque Santa Catarina deve receber novos turistas, a gente está falando aí de pessoas que vêm de outro estado, então um aumento populacional muito grande. Acho que tem que ter um cuidado muito claro, né, e muito efetivo em como combater e como rastrear contatos. Eu acho que o número de casos ativos ele tem assustado muito nas últimas semanas, porque faz com que o Estado perca o controle da pandemia. Quando você tem um número de casos ativos pequeno, você consegue rastrear, olha, essa pessoa está positivada, eu vou tentar testar a família dela, testar quem teve com ela, e direcionar esse teste para acompanhar onde a doença está caminhando. Quando você tem um número de casos ativos tão grande, um número de casos ativos tão grande, que uma pessoa ela passa para muita gente. Nosso índice de transmissibilidade ele cresceu muito, então você perde o controle da pandemia, você não sabe mais onde a doença está, isso é muito perigoso. Rodrigo, o Muricy falou em fiscalização, em reforçar a fiscalização. O que você acha mais importante agora nesse momento? Reforçar a fiscalização ou aumentar campanhas de conscientização da população? Me parece que muita gente
relaxou demais em relação às medidas de prevenção, até em função do cansaço, já são 9 meses de pandemia? Que nós relaxamos nas medidas de proteção, isso é absolutamente verdadeiro e até fácil de perceber, que a população, nós, população, né, nos relaxamos e muito. Muita gente trabalhando e vivendo como se não houvesse pandemia, o que é muito questionável, né? O fim de semana teve tempo bom aí, certamente muita gente foi para a praia, sem uso de máscaras, enfim, e o que acontece é o seguinte: campanha de conscientização, ok, perfeito, tem que ser feito sim. O governo precisa passar a mensagem de que é importante manter as medidas de isolamento, que é importante manter o uso de máscara, que é importante evitar aglomerações, enfim, todas aquelas recomendações que já são feitas e que são absolutamente pertinentes. Agora, fiscalização também é importante, só que a fiscalização ela é muito mais eficiente em estabelecimentos comerciais, mas esses já seguem as regras. Por isso que eu concordo também com o Muricy. Lockdown agora não vai resolver. Lockdown não vai resolver por quê? Estabelecimentos comerciais, em sua grande maioria, seguem as determinações. Até porque sabem que é muito mais fácil de serem punidos. Porque o fiscal já sabe onde ir. É um endereço fixo. Vai lá, notifica, ou vai lá, interdita, acabou, está resolvido. Fiscalizar a população que é o trabalho mais complicado, mais difícil e muito mais custoso. Porque você vai numa praia com 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas na praia, não sei que você vai fiscalizar tudo isso, né? Vai fiscalizar um centrinho de uma cidade que está ali fervilhando de pessoas, é sempre muito mais complicado fiscalizar a atitude das pessoas. E por isso que eu digo que, ok, fiscalizar é importante, sim, mas essas duas medidas, elas só vão ser efetivas se houver uma mudança de postura da população. Se a população de fato entender que a pandemia não acabou, que ainda não existe vacina e não dar ouvidos a negacionistas, a parar de dar ouvidos a pessoas que negam a existência do problema, por mais óbvio que ele seja, por mais nítido que ele seja, tem muita gente que nega a existência do problema, que nega a pandemia, e parar de dar ouvidos a essas pessoas é fundamental para que a população, tome consciência de que a pandemia não acabou, que está muito longe do fim, que a vacina ainda não chegou e quando chegar não vai ser para todo mundo, e aí sim a gente pode tentar pensar em uma fiscalização um pouco mais eficiente, porque só o comércio ser fiscalizado também acho bastante problemático e não resolve. Vocês acham possível ter uma temporada segura em Florianópolis a partir do mês que vem? Por exemplo, o setor hoteleiro está reivindicando já há algum tempo, ainda não teve um retorno por parte do governo do estado, que quer aumentar a possibilidade, né, de ocupação a partir do mês que vem. Hoje eles operam, se eu não me engano, com 60% no máximo de capacidade, eles querem operar com 100%. E um dos argumentos é que eles dizem que os meios de hospedagem formais, como os hotéis, seguem rigorosos protocolos de segurança e casas que acabam sendo alugadas na temporada, não há esse controle. Queria uma observação, uma análise de vocês sobre essa questão específica sobre a temporada. Esse é um desafio muito grande, né? Esse é um desafio muito grande de como controlar essa vinda de pessoas aqui para Santa Catarina. Eu acho que o momento era de colocar o Estado na rua e tentar entender um pouquinho como é que vai ser o comportamento da população. A gente já pode fazer algum tipo de análise setorial e ver para onde passagens estão sendo compradas. A gente não está falando só de Florianópolis, está falando do litoral como um todo, entender para onde as pessoas estão migrando e como é que você consegue entender o aumento populacional dessas pessoas nessas regiões. Eu acho que a temporada ela pode ser segura, se ela seguir um regramento específico de sanitário que já foi colocado diversas vezes, a pessoa que vai com a sua família para a praia, fica lá no cantinho da praia. Eu acho que um problema muito grave da pandemia é a questão de aglomeração. Acho que a temporada em Santa Catarina ela sempre foi muito sinônimo de festa, de praia, muita gente junta, né? Eu acho que esse é um problema. Eu falava antes do índice de transmissibilidade. É diferente se você está com o vírus e passar para uma pessoa, passar para uma pessoa da sua família, ou se você passar para 40 pessoas, porque você estava numa multidão. Acho que esse tipo é uma régua interessante para a fiscalização do Estado prestar atenção. Olha, nós vamos na praia, a gente vai evitar que as pessoas fiquem aqui de uma certa maneira, mas se a pessoa quiser ir para a água um pouquinho, ela pode ir, mas uma grande reunião de pessoas é o que deve ser evitado. Então, se os hotéis
conseguirem provar que, olha, a pessoa fica no quarto, está seguindo a medida, acho que sim, você pode ter 60, aumentar para 80, depender da cor da região, mas nunca uma aglomeração com mais de 50 pessoas, mais de 40 pessoas. Acho que esse é uma régua interessante para a fiscalização ficar de olho. Rodrigo. Olha, eu volto a dizer, eu acho que definir limites, definir ações de fiscalização é tudo muito importante e necessário, mas como é que você vai fiscalizar a presença de pessoas na praia, grupos afastados, e todo mundo vai querer ir? Realmente vai dar aglomeração. É uma consequência natural. A gente viu isso no fim de semana do dia 12 de outubro na Praia do Rosa, em Imbituba. O verão catarinense tem aquela característica ali. Por isso se lembrou bem. O verão catarinense do litoral, ele tem aquela característica daquela multidão na praia. Como é que vai se evitar isso? Como é que a polícia vai mandar todo mundo embora? Vai chegar ali e vai mandar todo mundo embora? Então, assim, a fiscalização, ela é importante, ela é necessária, mas sem a contrapartida essencial das pessoas tendo nelas a consciência de que a minha presença lá vai complicar a situação, não só para mim, mas para outros, esse é o grande desafio. Essa é a grande dificuldade. Se não for assim, eu sou muito franco nessa hora, se não for desse jeito, com uma aliança entre a consciência populacional, do turista, do morador, enfim, com uma ação de fiscalização que não tem como ser onipresente e onipotente, a fiscalização vai ser praticamente inócua. Na praia. No comércio, ok, tudo bem, é mais fácil, né? Agora, na praia, num centrinho de uma cidade, aí vai ser muito complicado de você ter uma fiscalização onipresente que dê conta de tudo. Olha, Muricy e Rodrigo, o governador conversou com a FECAM, Federação Catarinense de Municípios, no final de semana. Me parece que esse foi um dos principais problemas desde o início da pandemia, na gestão da pandemia, que foi uma falta de articulação e de um discurso unificado entre municípios, estados e governo federal. Dá para corrigir isso ainda agora? Aliás, é essencial corrigir isso agora, né? Para dar um recado mais forte e unificado para a população. Eu acho contraditório. Que os prefeitos eles tiveram uma birra com o governador Moisés por conta do financiamento de alguns procedimentos de saúde, porque esse movimento tem 3 níveis do Estado, né? Município, Estado e governo federal. E a saúde também é dividida, isso complica a gestão. Um ente ele não pode fazer sozinho a gestão de saúde. O município ele é responsável pelo atendimento básico, né? Pela saúde da família, pela unidade básica de saúde, e o Estado, ele, ao lado da União, ele é responsável pelos procedimentos de alta complexidade. Então, o Estado ele precisa ser protagonista para financiar leitos de UTI. Os municípios não querem pagar leito de UTI porque para o município fica caro. Um leito de UTI é mais ou menos R$ 1.500 por dia, deixar um leito de UTI aberto. Então, isso fica muito caro para os municípios, inclusive porque municípios de regiões grandes ali acabam recebendo pacientes de outras cidades que precisam de atendimento. Então, essa conta o Estado precisa assumir, porque o Estado tem mais dinheiro e recebeu um grande volume de recursos do governo federal. Inclusive, tem vários leitos que tem portaria paga pelo governo federal. O Estado precisa assumir isso. O governador Moisés mandou uma mensagem importante de que ia liberar 44 milhões de reais para financiar esses leitos, porque a gente perdeu cerca de mais de 230 leitos nesse processo, porque os hospitais não estavam contentes com o dinheiro que estava sendo repassado, os custos hospitalares cresceram muito durante a pandemia, e os municípios também não querem assumir essa conta. Eu acho que é uma divisão política interessante ali. O governo precisa mostrar que é protagonista, não só em fazer regra de cima para baixo, porque isso também complica a vida do prefeito, mas sim de distribuir dinheiro e garantir recursos para que o prefeito consiga fazer um atendimento básico com qualidade. O dinheiro da saúde do município ele precisa ser para a entrada do paciente, na unidade básica, ele pode fazer teste lá também na prefeitura, ele pode ter outras prioridades, mas não o leito de UTI. O leito de UTI o governo do estado precisa financiar. Essa ação precisa ser articulada, né, Rodrigo? Com certeza, Fábio. E, primeiro de tudo, primeiramente, cumpre destacar que o governo federal entendeu que a decisão do Supremo, que dava autonomia a estados e municípios, o eximia de qualquer responsabilidade, o que não é verdade, né? O governo federal precisa ser muito mais ativo nessa questão de gestão. O SUS tem uma das suas, eu vejo, pelo menos, como uma de suas principais qualidades a gestão tripartite. Acho que ela é importante, acho que ela é fundamental, mas os entes não podem se eximir da responsabilidade. Porque o Supremo decidiu que municípios e estados têm autonomia, que o governo federal tem que lavar as mãos e
se alijar do processo. Não. O governo federal precisa também ser o capitão dessa integração entre União, Estados e municípios para fazer as políticas públicas nessa questão. Mas, de fato, é preciso ampliar a estrutura de leitos de UTI, é preciso ampliar porque a ocupação está alta, a ocupação hoje é de 84%, mas já chegou a 87%, enfim, em algumas regiões já tem hospitais lotados, e é preciso, então, socorrer com dinheiro e leitos de UTI, habilitação de leitos de UTI, aí é preciso fazer uma negociação intensa com o Ministério da Saúde para que haja liberação e habilitação de leitos de UTI, e que, de fato, haja uma coordenação, sim, cada um... O que me pareceu durante muito tempo é que o governo estadual tomou para si as rédeas, os municípios reclamaram, depois o governo deixou com os municípios continuaram reclamando, e agora a justiça quer que o governo tome decisões nas regiões em que os municípios não as tomarem. Então, assim, é preciso sentar, conversar, decidir quem faz o quê, qual é a minha função, vocês querem dinheiro, eu vou tentar obter dinheiro, e aí as ações começam a ser coordenadas, porque enquanto isso não acontecer ou não acontecer de maneira mais eficiente, o vírus vai continuar ganhando a batalha. E há uma queda de braço atualmente que envolve a educação, né? A gente está sem aulas desde março, o assunto inclusive está sendo discutido na Justiça por iniciativa de uma ação do Sinte. Como é que... Me parece que o governo, durante um bom tempo aí, ficou meio hesitante em relação a esse assunto, em relação a liberar as aulas ou não, as aulas presenciais, né? Como é que vocês acham que vai ser esse desfecho agora em 2020? Aulas presenciais, imaginam só em 2021 mesmo? Acho que o governo ficou hesitante porque não queria abrir. Acho que o governo não queria abrir desde o início. O secretário Natalino Gioni, da Educação, a primeira manifestação que ele fez, ele disse que a região precisa estar num nível moderado, azul, para abrir a aula. Depois, quando a portaria oficial saiu, era azul e amarelo, né? Depois foi aumentado para o laranja. Então, à medida que a pressão foi chegando, o governo foi cedendo, mas é porque ele não queria abrir. O governo entendia que a aula ia encher ônibus, ia mexer com o transporte, ia mexer com a cidade, e as pessoas iam transitar num ambiente público e também dentro da sua família, e isso poderia ser um risco para a pandemia. A gente precisa colocar em paralelo que agora a gente está chegando na porta de dezembro, né? Não tem como começar a continuidade de um ano letivo, sendo que a gente vai ter férias de verão agora, tem Natal, tem fim de ano, então não dá para começar. Eu acho que a gente poderia empurrar lá para frente essa volta das atividades presenciais e pensar um modelo que seja que funcione para todas as regiões. Me preocupa muito, Gadotti e Rodrigo, que estudantes de determinadas regiões consigam aulas presenciais e de outras regiões não consigam, porque a sua condição da pandemia lá está mais complicada. A exemplo do extremo oeste, que, por exemplo, ficou por muito tempo no amarelo, poderia ter tido aulas presenciais se o regramento fosse naquela época, e na Grande Florianópolis não. Então você teria estudantes da rede pública de ensino, da mesma idade, em colégios semelhantes, só que em locais diferentes do avanço da pandemia, e eles teriam níveis educacionais diferentes. Acho que é um dever do Estado garantir que os estudantes se formem e terminem um ano letivo, seja lá como, de uma forma igualitária. Rodrigo. Ponto excepcional e importante que o Maurício tocou, né? Essa questão da isonomia. Não dá para você liberar para algumas regiões e para outras sem critérios muito bem definidos, e o estudante fica numa situação muito complicada, não é? Não há clima, na minha opinião, não há clima para uma volta às aulas ainda agora em dezembro. Você vai retomar as aulas para 2 semanas e tem que parar por causa do Natal e das férias de fim de ano. Então, não dá para ter um retorno agora, e de fato, como você falou muito bem, o governo do estado não quis, a ideia original era não liberar as aulas, porque o impacto era muito grande, né, dentro de unidades escolares que não tem, às vezes, a estrutura necessária para abrigar os estudantes sob regramentos mais específicos de distanciamento, uso de máscara, enfim. Então, não adianta voltar agora, acho que, de fato, dá para segurar pelo menos até fevereiro, né, para o retorno depois do mês de janeiro ali, como se retornaria um ano letivo normal, e aí, claro, de fato, tem que se pensar num regramento que abarque a todos, que não exclua o estudante de uma cidade, de uma região, em relação a outra cidade, outra região, senão esse desenvolvimento vai ficar muito desigual, e quem perde com isso é apenas o estudante. Só ele vai sofrer essas consequências lá na frente,
né, de uma região que libera, uma que não libera, aí você vai cedendo aqui, cede ali, em nome de alguns de interesses quaisquer, e o estudante acaba ficando prejudicado. Agora, nesse final de ano, não vejo o clima não, para uma volta das aulas presenciais, não. Agora, Rodrigo Muricy, bem rapidinho, em relação ao segundo processo de impeachment, no caso dos respiradores, vocês acham que prospera ou não? Não prospera. Deve terminar ainda nessa primeira fase de admissibilidade. A Polícia Federal vai incluir no relatório, né, a pedido do próprio tribunal, pediu para o ministro Benedito Gonçalves, da STJ, para que informações do inquérito fossem incluídas, e o inquérito é bem claro ali em dizer que o governador Moisés não teve participação. Acho que essa questão deve morrer. A própria política já se organizou para Moisés continuar no governo de Santa Catarina. Rodrigo. Então, eu também concordo, acho que, como eu disse lá no começo, o primeiro impeachment já era uma tese bastante questionável da equiparação salarial, que depois se verificou que era legal, e aí o objeto foi por água abaixo do primeiro impeachment. O segundo ele é baseado num crime, numa questão de respiradores, num crime que é atribuído ao governador pelos autores do pedido, e aqui a Polícia Federal já deixou claro que o governador não tem envolvimento. Portanto, e também concordo, acho que esse segundo impeachment não prospera, ele para já na admissibilidade. Muricy Balbinotti da Jory, obrigado pela participação. Rodrigo Cardoso da TV BV também, um abraço a vocês. O Edição Extra fica por aqui. Obrigado pela companhia, até a próxima.